Junta-se a este 360 por videochamada Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa noite, obrigada por estar neste 360. Esta decisão de vacinar quem já teve Covid, passados 3 meses e não 6, como até agora, é uma decisão acertada no seu entender? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Julgo que é uma decisão perfeitamente acertada, é uma decisão que, sem comprometer o robustecimento da imunidade que é conferido por essa dose da vacina, que nós sabemos que ao fim de 3 meses esse reforço é tão eficaz como ao fim de 6 meses, vamos conseguir vacinar mais cedo essas pessoas e isto tem implicações até para a vida prática dessas pessoas, na medida em que poderão ter o seu certificado de vacinação mais cedo. E, portanto, penso que tem um conjunto de vantagens e que é uma medida perfeitamente adequada. E, na sua opinião, uma dose da vacina é suficiente ou serão necessárias 2 doses? Para as pessoas que já tiveram infecção, aquilo que os dados nos mostram é que a infecção por si só já confere uma proteção muito significativa e quando essa proteção é robustecida por uma dose da vacina, a proteção com que essas pessoas ficam é até superior àquela que é conferida por 2 doses da vacina. Portanto, com base nos dados que atualmente temos disponíveis, não existe evidência de que quem teve infecção e teve depois uma dose da vacina necessite de uma segunda dose da vacina, pelo menos nesta fase em que nos encontramos e com base nos dados até agora disponíveis. Portanto, uma infecção seguida de uma dose confere uma proteção muito significativa, até mais significativa, porventura, do que 2 doses de vacina. Portanto, não é uma decisão que tenha a ver com a disponibilidade ou não de vacinas? Neste caso, pode haver, do ponto de vista da uniformização, em termos, por exemplo, de certificados de vacinação ao nível europeu, pode haver vantagem em ter 2 doses para estas pessoas, se isso facilitar a questão do certificado de vacinação. Mas do ponto de vista da proteção conferida e do ponto de vista daquilo que a ciência nos diz sobre o grau de proteção que uma infecção seguida de uma dose de vacina confere, aquilo que nós sabemos é que nesse cenário de infecção seguida de uma dose, as pessoas têm um grau de proteção muito elevado e é suficiente e não é necessária uma segunda dose para essas pessoas, com base naquilo que sabemos até agora. Portanto, a questão burocrática acaba por sobrepor-se à questão científica, porque, por causa da questão do certificado digital, para haver mais mobilidade e facilidade por parte das pessoas, não é de rejeitar a eventualidade de uma segunda dose, mas não havendo necessidade para isso. Bom, neste momento, aquilo que está a acontecer é que as pessoas que tiveram infecção vão ter uma dose e pode-se discutir se há necessidade de uma segunda dose ou não para essas pessoas e aquilo que eu estava a tentar explicar é que, do ponto de vista científico, essa necessidade para já não parece existir. Se houverem decisões tomadas nesse sentido, mais tarde, terão que ser devidamente enquadradas e as razões para uma segunda dose em pessoas infectadas e que já tiveram uma dose terão de ser compreendidas, mas para já, com base naquilo que nós sabemos dos dados de que dispomos, é que uma infecção seguida de uma dose da vacina já confere uma proteção muito, muito elevada a essas pessoas. E, na sua opinião, essas pessoas não têm que esperar para tomar eventualmente uma outra dose posteriormente, porque para quem não teve Covid, como nós sabemos, já há países e até a nossa região autónoma da Madeira que vai avançar por uma 3ª dose da vacina. No caso das pessoas que já tiveram Covid, essa possibilidade poderá ser avançada posteriormente? Essa possibilidade terá sempre que estar equacionada em função daquilo que os dados nos forem dizendo. Portanto, aquilo que os dados nos dizem até agora é que não há uma necessidade dessa segunda dose neste momento. É claro que nós temos que ir monitorizando a forma como a imunidade e a proteção se comportam ao longo do tempo nestas pessoas e se houver um decaimento dessa proteção, então esse reforço pode vir a ser equacionado. Para já não é isso que os dados nos indicam e daí que, para já,
uma dose nas pessoas que já tiveram infecção seja adequado. E relativamente à terceira dose que está a ser avançada em algumas regiões e países, a Madeira, por exemplo, não espera pela decisão da Direção-Geral de Saúde. Na sua opinião, a terceira dose é inevitável para todos e mais tarde falar-se-á de uma quarta dose e assim por diante? Esse é um tema que merece ser realmente compreendido e explicado. Eu vou pedir que me deixe só enquadrar um bocadinho para que as pessoas percebam o que é que estamos a falar. Portanto, nós temos para já que distinguir entre aquilo que é a infecção e aquilo que é a doença, e nomeadamente a doença grave, que pode levar à hospitalização e à morte. Aquilo que as vacinas visam é proteger contra as formas mais graves da doença e, nomeadamente, contra as formas que podem levar à morte. E é isso que foi medido, é a capacidade das vacinas protegerem contra as formas graves da doença, que foi medida nos ensaios clínicos que determinaram a autorização dessas vacinas. Portanto, é importante distinguir entre proteção contra a infecção, contra a pessoa poder contrair o vírus, e a proteção contra o desenvolvimento de formas graves da doença. Então, tendo dito isto, é importante nós agora percebermos como é que vamos definir se essa terceira dose é ou não é benéfica e necessária. E, para nós sabermos se a terceira dose é necessária, nós temos que compreender se a proteção contra a doença grave que é conferida pelas duas doses decai a um ponto em que se justifique o robustecimento dessa proteção através dessa tal terceira dose. E não há nenhuma forma de nós percebermos se essa proteção está a decair ou não ser monitorizando o aparecimento de formas graves da doença em pessoas que estejam vacinadas, para percebermos se esses números começam a ser superiores àquilo que era esperado. Os testes serológicos, por exemplo, de que se tem falado, não são uma medida que nos permita determinar se uma pessoa está ou não está protegida e se a terceira dose é ou não é necessária. Nós temos é que ir monitorizando o grau de proteção que as duas doses conferem contra a doença grave, para perceber se essa proteção decai a um nível que justifique então o reforço. Há uma outra forma de nós percebermos um eventual benefício da terceira dose, que é olharmos para os dados dos países, e nomeadamente de Israel, que já começou a dar terceiras doses no final de julho, e perceber se a administração dessa terceira dose conferiu uma proteção contra a doença grave que é superior àquela que as pessoas tinham com duas doses. Ora, como este processo de vacinação em Israel começou há cerca de um mês, nós ainda não sabemos se a administração da terceira dose efetivamente aumenta ou não, significativamente, a proteção contra as formas graves da doença. Nós já sabemos, dos dados de Israel, que parece que a terceira dose aumenta um pouco a proteção contra a infecção. Mas aquilo que realmente importa saber para decidir se é ou não desejável uma terceira dose em termos globais é se essa terceira dose confere uma proteção significativamente superior contra as formas graves da doença. Isto, estamos a falar de pessoas saudáveis. Depois há um caso muito particular, que é o caso das pessoas imunocomprometidas. Exatamente, vou já concluir. As pessoas imunocomprometidas, para essas pessoas faz todo o sentido equacionar e avançar com esta terceira dose, não porque nessas pessoas a imunidade ou a proteção conferida pelas duas doses tenha decaído, mas porque essas pessoas têm um sistema imunitário mais frágil. Duas doses de vacina pode não ser um esquema vacinal eficaz e é preciso utilizar um esquema vacinal de 3 doses, porque estamos a falar de um grupo muito específico da população que, por ter problemas significativos ao nível do seu sistema imunitário, precisa de um esquema vacinal de 3 doses e, portanto, para essas pessoas faz todo o sentido avançar com as terceiras doses. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar na RTP. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Obrigada. Muito obrigado.